os artistas que não se manifestam, inclusive, é muito mais por isso do que por uma censura literal. Você vê, pô, por que o Tony Ramos, ele é um cara tão gente boa, com certeza ele sabe que é golpe. Por que ele não fala que é golpe? Porque é free-boy, meu amigo. Mas é verdade. Eu tenho dúvidas que cai o contrato dele da Free-boy se ele falar que é golpe. A Free-boy é a maior patrocinadora de, não só, aliás, é do PT também, de todos, né? A Free-boy, ela dá dinheiro igualmente. É do Lulinha também. Mas a Lulinha foi o financiador principal do Aécio. O Lulinha é muito generoso. O Lulinha é um cara que... Mas então, para mim, esse é o pior problema, a censura mais perversa. Porque ela não é óbvia. Ninguém está proibido de falar nada, mas se você falar, meu amigo, vai ser difícil para você, sabe, sobreviver. Você vai ralar. Você talvez seja demitido, isso é muito cruel. Porque a pessoa ultrajando, todos não tem nem sido, sabe, não é explicitado, a gente está saindo, tirando por causa disso. É sutil, olha, a gente não precisa mais de você. Isso acontece muito, esse tipo de censura, sabe, perversa. Isso acontece. Chico Sá? Chico Sá foi outra coisa. Chico Sá chutou o pau da barraca. Eu amo o Chico, mas ele falou, é assim, então foda-se, saiu. Porque, né, mas foi outra coisa. Ele ali, eu acho que não foi, ele não foi demitido, ele inclusive saiu. Ele que saiu. Mas, claro, tem a ver com isso. Ele estava puto com a Folha já, pela linha editorial, tem muito a ver com isso. Mas, nesse caso, eu acho que não. Acho que no meu caso, eu me protejo através da alcunha de ficcionista. Tudo que eu falar aqui no meu livro, olha, é ficção. Eu sou mentiroso, assim, por definição, então continuo falando. Mais alguma? Boa noite. Eu gostaria de perguntar para vocês se esse cunho de atacar esses mecanismos de opressão, essa coisa, esbarrou na carreira de vocês ou foi uma coisa projetada, olha, o tipo de humor que eu quero desenvolver é esse humor que ataca esses mecanismos de opressão, ou foi uma coisa que foi esbarrando em vocês? Como é que foi isso? Eu, particularmente, eu não gosto de certos tipos de humor, assim, eu lembro de, sei lá, bom, falando do Kibiloco, com o seu colega aqui, mas eu lembro quando o Kibiloco começou a fazer sucesso na internet, tipo assim, eu também tinha blog, fazia um tipo de humor da linha, sabe, que era uma coisa meio ligado, sei lá, Cacete do Planeta e tal, coisas antigas e tal. E eu me lembro que ele, por exemplo, tinha uma coisa que tinha muito conhecimento de humor de celebridade. Ele era um cara que sempre foi muito nesse sentido alpinista social, ele sempre quis o sucesso e tal. E aí eu me lembro, tipo assim, eu não me interesso por isso, assim, eu acho ruim, sacou? Então, tipo assim, tem certas coisas que eu tiro do negócio porque não interessam mesmo, assim. Eu imaginei, puta, com certeza se eu estivesse falando sobre, sei lá, quem está entrando agora no Big Brother e tal, eu teria, tipo, uma audiência maior nesse sentido, mas nunca me interessou. Então, assim, na verdade, as minhas escolhas, assim, sempre são por coisas que me interessam. E assim, se eu tenho uma postura de esquerda, é essa postura de esquerda, a minha visão de mundo vai para os quadrinhos desse jeito. Eu sei que vou construir um nicho, claro, vai ter gente que vai ler meus quadrinhos e tal, vai ter gente que vai rejeitar de cara, vai achar um merda, ficar falando mal na rede social e tal. Mas, assim, eu não teria como fazer outra coisa. Eu gosto de me interessar pelo meu trabalho, eu gosto de fazer uma coisa que eu tenha, depois eu olho e falei, até que não fiz tanta merda, sacou? Então, claro, assim, eu imaginei, claro que não vou ser o cara mais popular do mundo, seria mais se eu tentasse fazer uma outra coisa, se eu tentasse um outro tipo de abordagem, ou fosse mais neutro, né, em determinadas questões, mas, não, para mim me interessa mais fazer isso, tem menos público, mas tem mais orgulho do que eu faço, sacou? Então, antes de você falar, eu queria só comentar um negócio que eu gostei muito da sua pergunta, e só para dar uma contribuição aqui, porque eu percebo, por exemplo, você é um cara que não tem nada a temer. Não. Parece que você é muito destemido, você passa isso, sabe? Essa imagem de destemor, de valentia, de você ficar sem emprego se não me contratarem e tal. Porque o que eu percebo aqui, pelo menos em Belo Horizonte, nós estamos numa fase de mudança de governo, então eu tenho amigos preocupados. Então, assim, tipo, alguém fala assim, não, fulano, mas você nunca postou nada assim na sua rede social? Não, senão
você pode não permanecer com o emprego porque vão ver na sua rede social, mas tem muita gente com medo. Esse é o climão, a torta de climão que está rolando nesse país. Então, só para... queria que você também comentasse sobre isso. Eu acho que o humor, ele pra mim, só funciona contra o medo, sabe? Acho que o humor é a principal arma contra o medo, pelo menos pra mim. Você não ri daquilo que você pra rir de algo, você precisa deixar, pelo menos por um instante, de temer aquilo, né? E eu acho que na verdade, está diretamente ligado pra mim. O humor é uma grande arma contra o medo, né? E é por isso que as religiões têm tanto medo do humor. Porque a religião se alimenta do medo. Então são concorrentes, eu acho, o humor e a religião. Porque um prega o medo, e a punição, e etc e tal. E o humor, o contrário disso. O humor ele é sempre uma libertação, eu acho, do medo, do preconceito, etc e tal. Mas eu acho que o fato disso, de eu ter isso de coragem, etc, está muito a ver também com a posição privilegiada, que não posso, sabe, as pessoas... Eu entendo total quem não se expõe num jornal, por exemplo, jornalista. É foda, um cara que está demitido hoje está fudido, sabe? Eu sei que eu não vou ser demitido na Folha, eu tenho essa sorte privilegiada, primeiro, que eu falo tão mal ali deles que se me demitirem vai ficar meio óbvio que é a política, a questão, e depois, porque é sempre bom às vezes falar mal do chefe por isso, e depois também porque gera muito clique, e hoje em dia tem uma cliqueocracia, né, dos jornais, que é isso, audiência, exatamente, eles não estão podendo dispensar clique, então também tem a ver com isso. Mas eu tenho essa sorte. Eu não julgo meus amigos jornalistas que estão, por exemplo, quietos no Globo, morrendo de medo de ser demitidos, ou na Folha. Eu não julgo porque eu não tenho essa vida. Eu, inclusive, não dependo do jornal. Então, por isso também que eu posso brincar. Eu tenho essa sorte, esse privilégio de não estar dependendo do jornal. Porque depender hoje de jornal é foda. Eu entendo os caras, não tem o que fazer. Então, eu não vanglorio dessa coragem e também não julgo o medo dos outros. E que engraçado também que agora... já foi pior, inclusive, porque quando um cara da Globo dissesse você nunca mais vai trabalhar na cidade, era verdade, você nunca mais trabalhava. Agora existem outros caminhos, existem outras formas de você passar, assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer quadrinho, não tinha espaço, tinha jornais já estavam reduzidos no Rio, não havia espaço e tal, e a internet veio me salvar. Eu estava desistindo, eu não ia mais fazer quadrinho e tal, etc, até que, tipo, esse lugar que eu posso publicar e tal, e eventualmente não preciso de intermediário, não preciso... O diretor de arte que não gosta do meu desenho horrível, que aliás com toda razão, mas o cara não vai querer, não tem negócio desse cara que vai decidir quem sai ou não. Então, de certa forma, assim, já foi pior. Assim, ainda acho que pelo menos o fato de existem redes sociais, essas válvulas de escape pra gente, pelo menos ainda tem eu fico imaginando se a gente estivesse na situação que a gente está agora, antes da internet, assim, ainda pior ainda, assim, a gente ficou tudo fechado e a gente não tem nem onde reclamar da vida. Você tá com um ato falho aí, né? Chamando de Luísa. O tempo inteiro. Espero que não tenha acontecido nenhuma brochada. No meu caso, a literatura eu acho que ainda está muito longe, né? De atingir ainda muita... Né? Pouca gente lê, pouca gente... lê literatura, eu fico pensando, quem lê, né, no Brasil, é muito pouco. Aí quem lê literatura brasileira, quase ninguém. Quem lê literatura brasileira contemporânea. Então, eu acho que mesmo se você fala, se você não fala, né, se a gente for pensar, sei lá, recentemente, uma pessoa que está calada há muito tempo resolveu falar, né? E ele foi ouvido em alguns momentos, que talvez seja o nosso grande escritor, né, Alexandre? O Raduan Nassar. O Raduan Nassar, aqui, para quem conhece, escreveu um livro que virou até um filme, que se chama Lavoura Arcaica. E aquele livro você lê, né? Cada linha daquele livro é sublime. E aquele cara, ele escreveu Lavoura Arcaica, escreveu um outro também que virou filme, mas que não é tão, assim, majestoso, Um Copo de Cólera, e se calou. Né? Ele perdeu o tesão por escrever, viveu durante muito tempo num sítio, né? Perguntaram para ele qual que era a criação que ele tinha literária. Falou que a única criação que ele tinha era de galinhas, né? E aí, inclusive, ele vendeu as galinhas e vendeu o sítio. E aí, nesse momento político, ele resolveu falar, né? Ele fez até um discurso, né, Gregório? Não sei se você viu, mas assim, eu acho que ele que apesar de ser talvez o nosso maior escritor vivo,
não sei, e um escritor também de um livro, né? Mas de um livro tão sublime, ele não alcança tanto, né? Ele não tem uma entrada nos blogs, nos canais de YouTube. Apesar de todo mundo ter uma certa admiração, o escritor, né? Não sei se vocês sabem, mas tem um caso maravilhoso, assim, por essa autoridade toda do escritor ou do poeta, que, enfim, o Jornal Nacional hoje, que a gente sabe o que é, né? O que virou, mas já teve um momento áureo, enfim, um momento áureo também por uma questão política em algum momento, mas quando o Carlos Drummond de Andrade morreu, o cara que estava apresentando o jornal, ele se levantou e falou: o nosso poeta está morto. É um momento assim, né? E é uma contradição que eu fico pensando, porque todo mundo vê um escritor ou falar de escritor, né, eu acho que se eu perguntar aqui quem conhece um prêmio Nobel, acho que muitos vão falar um prêmio Nobel de Física, que é o Einstein, né, que muitos devem ter ouvido falar, mas a maioria não sabe que ele não ganhou pela relatividade, ele ganhou por outro. E muita gente saberia falar de um escritor, sei lá, Gabriel Garcia Marques, Saramago, mas enfim, mas as pessoas não leem, né, assim, né, é um antagonismo, né, tem um certo autor, escritor, mas da outra forma, mas é desconhecido, né, então quando o Raduan Nassar sai das cinzas, né, o que é uma coisa maravilhosa, ele não é tão ouvido, né, o que poderia ser mais ouvido. É aqui agora. E lá atrás também. Deixa eu ver. Mas esse é de crônicas, a menina... A Caminho, mas é um livro de crônicas e que ele não é, acho que os mais especialistas em Raduan, sabem, ele nem autorizou esse livro, eles juntaram e fizeram a publicação dele. Ali atrás também, o pessoal levantou a mão. Eu ali. Só vocês já ficarem. Tá. Boa noite, meu nome é Biba, sou aqui do mesmo. A gente comentou um pouco, acho que um dos grandes danos desse período terrível aí do Brasil vem passando há uns anos para cá, são muitos anos, mas um deles no campo do humor, é perder o humor na política. É uma longuíssima tradição, riquíssima tradição de humor na política, né? Sátiras, paródias, teatro, enfim, cartoons. E mesmo na ditadura, isso se manteve, na ditadura do Vargas, na ditadura militar, sempre teve humor político, teve pasquinho, sempre contra a esquerda, contra a direita, contra a oposição, situação. E sumiu, não tem mais humor político. O Bota fez um sketch, deu um problema danado, né? Deu uma polêmica. E eu me pergunto se sumiu ou diminuiu tanto. O Arnaldo ainda faz alguma coisa, mas deve penar também. Mas essa tradição, essa escola de humor político, que teve em todos os campos, sempre teve, sumiu. Se isso sumiu porque o clima está realmente pesado ou porque não tem graça. Perdeu a graça do jeito que está. Quem vai responder primeiro? Não, é verdade, alguém lembrou do Dahmer. O Dahmer também é um cara que também está dando essas porradas necessárias e tal. O grande problema é justo isso, assim, porque quando o Brasil é o país do como é que chama? Do protesto bem-humorado. A gente tem uma coisa assim, vamos combater a corrupção com uma marchinha. A gente tem um pouco, a gente sempre foi leve nesse sentido também, porque nossos inimigos, assim, tipo, eles são tão antigos e tão permanentes, assim, tal, que a gente, sei lá, a gente meio que tem aquilo de barato, é assim mesmo, então vamos fazer o quê? Vamos se divertir, vamos fazer o carnaval, vamos fazer um bloco sacaneando, vamos fazer aquilo lá e tal. E, assim, funciona em épocas de menos tensão. Quando, sei lá, quando tem uma recessão política, uma crise instalada por uma determinada política econômica, blá 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 e tal, etc. Você faz isso quase sem culpa. Assim, ok, vou fazer uma minha chargezinha aqui, tá dando você fica feliz que você consegue dar uma alfinetada. Só que quando o clima está desse jeito, você não quer, eu quero comprar uma arma, eu quero matar as pessoas, eu quero dar um tiro de armamento, eu quero... a gente acha, a gente fica, aí a gente realmente olha no espelho e vê como a gente é ineficaz, sacou?
Milor tinha uma frase ótima, que é: os humoristas eles têm muita importância para ser presos, mas nenhuma para ser soltos. Então é isso, a gente, nesse momento, a gente se sente impotente, a gente acha que aquilo que a nossa contribuição fica muito menor ainda. Aí você vai, tipo assim, por que eu estou fazendo essa tira? Por que eu estou protestando aqui? Então, eu sei que isso aqui não vai fazer cócegas no poder constituído. E é uma ilusão que a gente tem quando a situação não é tão ruim, quando a situação está mais tranquila e tal. Então, eu não sei, você falou, durante a ditadura que matava e torturava, eu acho que o humor funcionava melhor porque o inimigo estava lá. A gente agora sabe, por causa das redes sociais, mas sabe que o inimigo está na nossa jantar de família. Entendeu? Esse é o problema também. O problema não é só porque o inimigo é a ditadura ou é o governo Temer. É gente que apoia esse governo de merda. Hoje em dia, naquela época, tipo assim, a ditadura estava lá, estabelecida. Então, a sua avó não precisava apoiar a ditadura. Não precisava ficar defendendo, sei lá o quê. Ela apoiava silenciosamente, não sei o que lá, pelos seus amigos e tal. Agora, entendeu? Não, agora tem você sabe a opinião das pessoas que você não quer saber a opinião. Você da sua, sei lá, da sua tia. Então, sei lá, então tá uma coisa terrível. Assim, você fica rangendo os dentes o dia inteiro. Assim. Às vezes eu não consigo concentrar no trabalho porque eu estou com raiva da situação. Assim, às vezes eu não olho no Twitter para não saber qual é o direito que eu perdi essa manhã, sacou? Então, o problema é do momento agora. O problema esse momento escroto, tá difícil mesmo fazer piada, sabe? Tipo, eu me sinto um herói nesse sentido de ainda estar conseguindo fazer alguma coisa. Total. Eu acho também que as pessoas, às vezes, elas acham, é tão bom fazer humor no Brasil, porque a piada já está pronta. E eu acho péssimo, porque é muito mais difícil fazer piada com piada pronta, entendeu? Eu acho, o que você vai fazer quando os políticos já fazem rir, sabe? Quando a manchete original é mais engraçada, no sentido assim, ela já é tão absurda, sabe? Que eu acho difícil, eu acho que deve ser mais fácil, eu acredito, trabalhar num país em que as piadas não são tão fáceis, sabe? Como, por exemplo, a vilanização, até a figura do Temer. Ela é tão obviamente vilanesca, vampiresca, sabe? Ele é um sujeito tão caricaturalmente mal, entre sentido que ele é caquético, ele fala Mexócles e ele é casado com uma loura gostosa que ele foi apresentado pelo pai que vendeu ela, um fazendeiro que apresentou e obrigatoriamente empurrou a mulher, ele casou com aquela mulher e diz que é bela, recatada. Tudo é tão obviamente, vilanescamente escrito por um autor não digo nem de novela, não, um autor de folhetim, de fotonovela, sabe? É um negócio que para mim é tão caricatural, tão óbvio, tão pobre dramaturgicamente. Esse sujeito, Temer, é tão pobre em termos de dramaturgia de construção de personagem, porque é isso, só falta ele fazer assim, sabe, com a mão. Eu tinha um sonho, que era meio um sonho, meio pesadelo, acho que vocês vão... que tinha aquele momento político que o Cunha, né, estava acima de tudo, né, assim, o cara era um poderoso gigantesco, né, um puta que pariu. E aí eu tinha um sonho meio um pesadelo, não sei se eu queria que acontecesse ou não, porque eu ficava imaginando que aquele momento que tinha na Olimpíadas era quem que ia acender a pira olímpica. Aí todo mundo falava do Guga, aí eu ficava imaginando o momento do Guga entrando, e o Guga entrou, né? Com a pira assim, ele passasse pro Cunha, né? Aí o Cunha ia ser, porque assim, não ia ser absurdo, assim, ia ser literário até, né? O cara comprou as Olimpíadas e ele falou, eu vou acender a porra da pira. Não acharia isso. É muito óbvio, tipo, não tem outra camada em Eduardo Cunha, não existe outra camada, sabe, humana. Mas também, gente, tem que pensar que não tem. Não existe uma dimensão humana. Para o personagem é mal escrito como dramaturgia, como personagem. Então, uma das coisas que eu mais tenho saudade da era pré-golpe, por exemplo, era de poder rir do PT, poder bater no PT. Tenho uma saudade. Porque hoje em dia bater no PT é você se alinhar com a polícia. É isso que eu quero dizer. É mais ou menos igual você bater é você... o Prata, né, a escola que eu falo, o humor não é chutar mendigo, é passar a mão na bunda do guarda. Você bater no PT, você bater em mendigo.
sabe? Então eu sinto saudade da época que a gente podia bater no PT. Hoje, cara, essas coisas mais tristes tem. Hoje eu virei, nunca, não só fui filiado, nunca nem fui um grande simpatizante do governo da Dilma, longe disso, adorava criticar e tá lá, se for ver, tweet, eu passava o dia criticando. Tenho uma saudade dessa época. Hoje eu tatuei uma estrela do PT aqui assim. Eu virei um defensor árduo e deixou mesmo, porque a gente foi tão para a direita, o país deu uma guinada tão forte para a direita, que aquilo virou aquilo que era a direita, que foi um governo super pró-banco, super empreiteira, virou bolivariano. Virou uma experiência assim, anarco-sindicalista. Então, tipo assim, volta, sabe? Eu adorava bater lá, e quando eu leio, me dá uma aflição, eu leio tweets da época 5 anos atrás, eu falo, por que eu tô batendo nessas pessoas, sabe? Tipo assim, mas eu ficava o dia inteiro falando Lula Dilma, porque naquela época ainda tinha uma hegemonia, tinha uma popularidade, que o humorista podia bater sem ser golpista, sabe? Hoje em dia é muito difícil você bater, porque você se alinha com o que é de pior do golpismo, você falar. Então, isso pra mim é uma coisa que eu tenho saudade. Poder falar mal do PT. Tenho uma saudade. E voltando ao Cunha também, não sei, ele está negociando com várias editoras para ver qual editora mais best-seller vai publicar o livro. E o pior é que vai vender igual água, né? Aquela merda. Porra! Mas ganhar o Jabuti, essa relação premiada. Eu não duvido não, né? Imagina, que o ganhador do Jabuti é Cunha, né? Isso é engraçado. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para o Jacques, que tem uma formação acadêmica tão sólida na literatura. Eu tive uma pequena experiência acadêmica na Letras, aqui na UFMG, eu não completei, mas para mim valeu muito, eu sou muito grato à universidade, porque talvez tenha me tornado um leitor melhor. Mas eu tinha sempre uma angústia lá, que é o seguinte, essa coisa de você falar que o brasileiro lê muito pouco, e realmente lê. E eu sentia um pouco na academia que, assim, existiam leitores e leitores. Leitores que liam uma literatura mais de massa e leitores que liam o que os professores, alguns, chamavam de um biscoito fino. Alguns falavam que ler é tão importante que vale qualquer coisa, até a bula do Beltrame de Fontoura. E outros, a partir do momento, criava-se um clima que quem leu Paulo Coelho tinha que andar pelos cantos dos corredores. Né? A gente, à medida que vai estudando, a gente aprende na teoria porque que talvez um Paulo Coelho é um escritor, menor do que um Machado de Assis. Mas eu queria ver a sua posição quanto a isso, se a academia conseguiu vencer um pouco isso. Aí, ao mesmo tempo, eu tenho um filho de 11 anos que outro dia me pediu um livro. Eu já fiquei muito feliz, né? Porque não pedem livros. Aí ele pediu o livro do youtuber PewDiePie. Eu comprei porque eu acho que ele vai ler. Ele tem que, eu não sei se a escola também dá conta de que ele seja um leitor melhor. Né? Isso é uma angústia que eu sempre tive lá, porque, como você falou, o brasileiro lê pouco, lê muito pouco. E eu acho que, independente de quem seja o autor, o escritor, a gente tem que ler, a gente tem que formar visão crítica das coisas. Queria que você comentasse um pouco isso, dada a sua formação acadêmica. Eu acho que a literatura tem coisas tão bonitas, tão maravilhosas, mas eu acho que a academia tem esse lado meio de nós temos o conhecimento e nós não vamos compartilhar esse conhecimento. Então, quando a gente for dar aula, né, de José de Alencar, a gente vai falar o José de Alencar mais punk, mais sem graça, mais difícil de um garoto entender. Quando eu li a primeira vez para o colégio Grande Sertão Veredas, eu fiquei com raiva daquele negócio. Tudo mal feito, parece que todo mundo quer mostrar a dificuldade do negócio. Depois eu fui ler mais velho, e não sei o que, é a coisa mais maravilhosa que tem, assim, para mim tem o Grande Sertão Veredas aqui e o resto todo mundo lá, aquele livro você lê, né, tem um médico aqui em Belo Horizonte, o Savassi, né, que ele, né, que é um apaixonado pelo Guimarães Rosa, não sei o que, ele conta que ele já leu o livro 67 vezes. E vai continuar lendo, é maravilhoso. Então, não sei, eu acho que o grande problema também né, eu acho que também a ignorância é uma forma de domínio, né? Então, a academia quer ficar lá falando, né? O pessoal da psicanálise, né? O lacanês, né? Que ninguém entende nada, mas todo mundo faz aquela cara de que está entendendo, né? Então, não sei, eu acho que passar amor é melhor, assim.
passar um amor pela literatura, seja ela, né, esse cara aí que é que você comprou, eu sei que ele é o maior cara que tem mais seguidores no YouTube da história, né? Mas, não sei, assim, eu acho que se conseguir passar uma coisa diferente do jeito, diferente da forma como é passada, pode ser um caminho, né? Eu não sei, eu já fiz algumas adaptações de livros, né, para quadrinhos de clássica literatura. Eu fiz Vidas Secas com o Guazelli e Nelson Rodrigues também com o Gabriel Góes e tal. E tem sempre essa coisa, mas enfim, não é diminuir, não é, sei lá, mastigar uma papinha mais fácil para as crianças e tal. Eu não acredito que assim, tanto o livro, tanto a minha adaptação para quadrinhos de uma obra mais densa, ou mesmo esse livro de youtuber, ele seja a porta de entrada para outras drogas. Não necessariamente assim, agora, nossa, eu comecei com o cara youtuber lá, agora eu estou lendo Dostoiévski. Não necessariamente, mas assim, eu acho que tem uma relação. É interessante que você que cria o hábito. O hábito, ele pode levar a eventualmente, a Dostoiévski, de repente, a Paulo Coelho e tal. Os caminhos tortuosos da formação literária, eles são complicados. Mas, assim, eu concordo, assim, e no fim das contas, eu era muito mais preconceituoso. Meu pai era crítico literário, então a minha estante sempre foi cheia de muitos clássicos, então, meu pai era amigo do Drummond, eu tenho tudo autografado e tal. Eu tinha um pouco desse ranço, assim, não, cara, existe uma grande literatura e tal, que a gente... Mas eu também, depois, mais tarde, eu descobri prazer em outras coisas também. Mais velho, eu comecei a ler coisas que eu deveria ter começado a ler mais jovem, comecei a ler mangá mais velho, sacou? Então, eu não sei, assim, eu acho que o hábito em si, de estar lendo, de estar manuseando o livro e tal, etc., é saudável, mas não necessariamente ninguém tem que ficar assim, não, estou dando cebolinha pro meu filho que ele vai chegar no Angeli. Não funciona assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante, essa história dos youtubers, assim, por exemplo, eu vejo, assim, é um fenômeno engraçado, assim, é muito engraçado você ver, sei lá, a Kéfera vendendo 500 mil exemplares de um livro, sacou? Assim, eu tendo a ver o lado bom, assim, pelo menos é isso, pelo menos é uma ideia que, eventualmente, o cara pode se libertar disso. Pois é, não, principalmente para Kéfera. Mas eu acho que é, assim, interessante, mas uma Bienal cheia de gente interessada, que geralmente não era. Geralmente você via antigamente nas Bienais, você ia... Era um bando de crianças sendo conduzida pelo professor, as crianças querendo, evidentemente, estar em qualquer outro lugar, menos ali, sacou? E dessa vez estavam lá como se fossem os Beatles. Então, eu pelo menos, tipo assim, sei lá, de repente, quem sabe, um dia eles lembram que essa situação uma vez bateu neles por causa de um livro, e eles transferiram para coisas mais legais, sacou? Essa é uma esperança só que eu tenho. Eu também acho, e acho inclusive que a gente fala muito mal dessa geração, a gente não lê, cara, nunca se leu tanto quanto essa geração agora. Nunca. A internet, a leitura. Vai ver o fenômeno das fanfiction também, é um negócio que as pessoas leem, os leitores passam às vezes 20 milhões com uma fanfiction, 30, é um negócio gigantesco. Fora, sabe, eu acho foda, fora Harry Potter, não tinha na minha geração ler um livro como Harry Potter, que é para o meu público, assim, para nossa... A quantidade de gente começou a ler com Harry Potter é foda, é emocionante. Depois os livros vão crescendo, ficam enormes, vão melhorando também. Os livros de Harry Potter vão ficando cada vez mais adultos, cheio de referências legais. É um negócio foda. E a gente adora bater em Paulo Coelho no Brasil, mas eu não acho muito diferente de Harry Potter. Inclusive são magos, os dois. Mas não só por isso. Cara, eu acho que Paulo Coelho, por exemplo, é uma coisa a ser lida na idade certa. Cara, para um adolescente, pode levar um monte de gente para começar a ler, por exemplo, se fosse mais bem usado, melhor usado. É uma coisa que... Não, acho que você pode mais bem usado. Mais fácil bem usado. Mais melhor de bem usado. E aí eu acho que é isso, a gente tem que respeitar mais, porque Brasil, a gente tem até um complexo de vira-lata isso, a gente despreza muito as coisas que a gente entende. Porque a gente é tão burro que se a gente entende deve ser ruim. Eu volto e sinto isso, cara. Os artistas populares do Brasil são muito desprezados, às vezes. Vejo muito, mas os caras, sabe, cai num esquecimento. Aliás, a gente não falou aqui, os meus livros que eu li também, a gente não falou dele, Flávio Marinho, o Gênio do Crime. Aquilo era demais, cara, engraçado no adolescente. Um cara totalmente esquecimento, porque escrevia livros populares nos anos 70, 80, que todas as crianças liam. Então é uma coisa que
no Brasil a gente despreza em geral. A gente acha que é menor, se eu entendo, é ruim. Eu acho uma pena isso, cara, né? Pessoal, quantas perguntas temos? Só mais uma que a gente tem tempo agora. Quem pediu primeiro? Tem aqui. Vamos deixar. São só essas duas, beleza. Flávio e. Aquela moça lá. Cadê? Tá. Então são 3, né? Porque tem aquela menina. Então só um responde? Sim, 3, tipo, entrando tá tudo. É. Rapidão. Pergunta sim ou não? Lembrando, antes que vocês perguntem, lembrando que os livros do Gregório estão no estande seus. Estão no estande. É porque os do Jacques, não. Estão nesse estande. Fui censurado. Não, os livros do Gregório. Era brochar.